Nesse terceiro bloco, nós vamos falar do significado da procuração em causa própria nas normas jurídicas brasileiras, em especial nos códigos de normas dos diversos estados. Vamos começar pelo Código de Normas do Estado do Rio de Janeiro, na parte do extrajudicial. Nesse aqui, especial do Rio, o que acontece? O artigo 367, ele acaba associando a procuração em causa própria a uma compra e venda, como se a procuração ela em si passasse a disposição do imóvel. Porque lá ele diz que a procuração relativa a imóveis deverá conter os requisitos da compra e venda e os poderes expressos para que o outorgado possa agir em proveito próprio e de terceiro, praticando o ato notarial de transferência. O parágrafo 1º reforça essa ideia de transferência, porque ele diz: para a sua lavratura, que parece a procuração em causa própria, será recolhido o imposto de transmissão competente, o chamado ITBI, né? Aí vem o parágrafo 3º. Para a lavratura da procuração em causa própria, exige a expedição de declaração de operações imobiliárias. Ora, a procuração em causa própria não transfere, ela não tem esse poder de transferência. Contudo, nas perguntas e respostas da Receita Federal, nos itens 118 e 137, que você pode encontrar na internet, também reforça a ideia que a procuração em causa própria, ela transfere o imóvel. No Rio Grande do Sul, o artigo 876 também tem essa ideia. A procuração em causa própria deverão conter os requisitos da compra e venda. A coisa, preço e consentimento por suas normas serão regidas. Aí vem o parágrafo 1º e diz: para sua lavratura será recolhido o imposto de transmissão, que é o ITBI. Novamente, procuração em causa própria não transmite o imóvel. Seria a compra e venda que viria anexa à procuração em causa própria. Ela sim é que há transferência se for registrado no cartório de imóveis, né? Aí vamos para o Código de Normas do Mato Grosso, tá? Na parte do foro extrajudicial. Lá, que foi previsto no seu provimento, que é 42 de 2020, lá do TJ do Mato Grosso. O artigo 193 também trata, assim como os outros, a procuração em causa própria, como se transferisse, tivesse o poder de disposição do imóvel, que diz que a procuração em causa própria, que contém os mesmos requisitos e elementos exigíveis para a compra e venda, como as relativas a tendo preço, o objeto, as condições de pagamento, por suas normas que serão regidas. Aí ele fala dos emolumentos que deverão corresponder aos da escritura com valor declarado, por se tratar de título translativo de propriedade no registro de imóveis, sem a necessidade de escritura. Ficou bem claro aqui que a procuração transfere, ela tem um poder de transferência de imóvel, que como nós vimos, isso não é verdade. Pelo menos a ideia não é essa, né? No Código de Normas do Paraná, aí nós temos uma curiosidade. A primeira, assim como as outras, no artigo 680 do Código de Normas do Paraná, ela tem a mesma ideia. A procuração em causa própria tem os requisitos da compra e venda, tá? Até parece, assim como os outros, que a procuração em causa própria se confunde com a compra e venda, né? Que ela tem que ter os mesmos elementos, coisa, preço e consentimento, tá? E a procuração em causa própria, ela serve para fim de lavratura de compra e venda definitiva. No Código de Normas do Paraná, né, o Código de Normas de foro extrajudicial, nós temos uma peculiaridade bem interessante. Além da primeira, tá, qual é? Que o artigo 680, ele trata, assim como as outras, a procuração em causa própria como se fosse uma compra e venda. Quando ele diz que a procuração vai ter os mesmos requisitos da compra e venda, que é a coisa, preço e consentimento. Tá? Acaba repetindo a mesma ideia dos anteriores, que é essa mistura dessa relação de procuração em causa própria como se fosse uma compra e venda, como se ela pudesse dispor sobre o imóvel e não o direito de disposição do imóvel, tá? Ela acaba aproximando isso aí. Só que no Paraná temos uma peculiaridade bem interessante em relação aos outros. O seu artigo 520, tá? Ele determina que a procuração, causa própria, lavada no cartório com os requisitos da coisa, preço e consentimento, ou seja, os mesmos requisitos da compra e venda, tá? Elas só possam ser registradas no cartório de imóveis somente depois da autorização do juiz, tá? Somente após o juiz disser que dessa decisão é que ela pode ir para o cartório, tá? Mas como é que diz o texto? Diz o seguinte: somente serão registradas a procuração em causa própria mediante determinação do juiz do registro público da comarca ou do foro do registro,
que apreciará o pedido de registro após o regularmente provocado pelo ilustrador. O cartório faz com o cliente e manda para o juiz para ele analisar e depois fazer o registro. No Código de Normas do Maranhão, que é o provimento 16 de 2022, também tem uma peculiaridade bem interessante muito próximo ao Paraná. Contudo, o seu artigo 684 ele já traz uma autonomia da procuração em relação à compra e venda, quando ele diz que a procuração causa própria é um ato unilateral e inerceptível. E o seu parágrafo único diz que ela vai ter, a procuração poderão incluir operações onerosas, que é a compra e venda, a coisa, preço e consentimento. Dê uma ideia de autonomia da procuração causa própria em relação à compra e venda. Então, ela pode vir anexo. Tanto é que o artigo 685 ele diz que os requisitos da procuração causa própria são os seguintes. Aqui trouxe a ideia de compra e venda, né? Mas acabou não deixando bem separado a ideia de procuração causa própria é diferente da compra e venda. Contudo, o Código de Normas do Maranhão, no 541, se aproximou do Paraná, quando ele diz que a procuração causa própria somente será registrada mediante determinação do juízo competente, que apreciará o pedido de registro por provocação direta do interessado ou por suscitação de dúvida feito pelo oficial. Então, eu faço a procuração no cartório e pelo Código de Normas do Maranhão, assim como no Paraná, eu tenho que encaminhar o juiz para saber se eu posso registrar ou não. No Código Pará, no artigo 365, trouxe uma ideia bem interessante, que ele diz que a procuração causa própria autoriza o procurador a transferir os bens para si, desde que contenha, além dos requisitos da procuração, o da compra e venda. Então, deu uma ideia diferenciada, né? Assim como no Maranhão, uma ideia que procuração causa própria é diferente da compra e venda, tá? E no seu conteúdo, ele diz lá, tem um dos requisitos, a quitação do imposto de transmissão. Bem aqui, como nós vimos, procuração causa própria, tá? Quando ele fez essa diferença, cabe, que é da compra e venda, que vem anexa. Não é a procuração em si que faz essa transferência. Por fim, vocês devem estar pensando, Lorival esqueceu do Código de Normas de São Paulo. Não, eu não esqueci. Eu procurei e não encontrei regulamentação da procuração causa própria no Código de Normas do Estado de São Paulo.